Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim fazer um vídeo bem rápido aqui para mostrar sobre o nosso roteiro 2 dias no Porto, aqui em Portugal. Eu estava comemorando meus 3 anos de casamento, é um local super bacana para viajar e eu tenho várias reflexões, inspirações e dicas para dar para vocês. Então vem comigo nesse vídeo e veja e sinta um pouquinho do Porto. Vamos começar então falando da hospedagem, né? A primeira coisa que a gente fez foi reservar o nosso hotel. A gente reservou uma diária, acho que é uma pernoite, né, que fala, porque foi só uma noite que a gente ficou. O nosso check-in começava às 15 horas, eu acho tarde, porque 15 horas, e a maioria infelizmente é assim, mas você já perde muito tempo ali do passeio, e muita gente se acomoda nesse horário de check-in e só chega pro check-in. Nós, por coincidência ou não, a gente planejou transportes, a gente queria ter ido de Uber, enfim. Mas no final das contas a gente foi de ônibus mesmo, de autocarro como de viagem. A gente demorou mais ou menos 3 horas, a gente saiu bem cedo, eram 6 horas, o ônibus saiu pontualmente aqui em Portugal, principalmente quando são viagens mais distantes. Não dá para vacilar com o horário, tem que chegar certinho, porque quem chegou 1 minuto depois perdeu. Então, saindo às 6, a gente chegou no Porto ali por volta de 9 horas, bem cedo, e a gente caminhou, né, ali da nossa, da estação, que tem uma rodoviária no Porto, e logo atrás tem uma estação de metro, de comboio, né, e a gente foi pedir informação para saber como atravessava para o outro lado, onde ficava a nossa hospedagem. Graças a Deus eu estava com o marido, então quem anda acompanhado com o marido sabe que a gente fica até meio acomodada, né? Porque ele fica olhando no mapa, ele nos guia e eu até prefiro, que eu sou meio perdida. Aí a gente andou um bocadinho, eu acho que coisa de 1 quilômetro, sabe? Eu acho pouco. E a gente andou para deixar as malas. A gente se hospedou no Smile for Porto, né? Guest House. E eu achei essa hospedagem pesquisando no Booking. Então eu abri ali o aplicativo mais comum, coloquei nos filtros do mais barato para o mais caro, é sempre assim que eu pesquiso. E aí eu achei de 30 e poucos euros um dia, 35, 40, mas a gente fechou num de 50 euros, porque eu fui pesquisando se tinha espaço como varanda, né? E nesse tinha uma varandinha pequena, como a gente fuma, principalmente o meu marido. Então, esse ambiente iria facilitar um pouquinho, não que seja autorizado fumar lá na varanda, mas já é um migué que a gente consegue fazer. O banheiro era privativo, a recepcionista que ficava lá, que não era bem uma recepcionista. Por quê? Porque esse especificamente, quando são valores mais baixos, pelo que eu percebi, todos são assim, é tipo um Airbnb. Ou seja, você recebe uma senha no seu e-mail, você vai fazer a senha lá na portaria, você sobe sozinha, acha o seu apartamento e você vai ficar num quarto, entende? E aí então você tem uma cozinha compartilhada, uma sala compartilhada. A gente cruzou com algumas pessoas, inclusive fizemos amizades com pessoas da Espanha, de Málaga, ali no hostel mesmo. Tinham portugueses também, que a gente não trocou muita ideia, e tinha essa brasileira que nos atendeu também, que era maravilhosa. Eu esqueci o nome dela, mas merece um super elogio, porque ela foi bem solícita, bem prestativa com a gente. Como a gente chegou muito cedo, só dava pra gente deixar as malas, então não dava pra gente adentrar o quarto ainda. E claro que a gente não ia perder tempo, não é o meu estilo do meu marido. A gente foi bater perna. E aí, eu sei que assim, gente, até as 3 da tarde, a gente já tinha feito muita coisa mesmo. Basicamente, o que as pessoas fazem num dia inteiro. Então, no momento de entrar no nosso check-in, a gente já tinha conhecido os principais pontos que eu vou citar agora para vocês. Andando pela cidade, você já visualiza muitas paisagens legais. E lá, assim como Covilhã, que é onde a gente mora aqui no interior de Portugal, tem muitas ruelas, né? Então, ruas pequenininhas, que lembram bem aquelas ruas medievais, cheias de becos. E a gente foi seguindo em direção ao Rio Douro. A gente sabia que uma hora a gente ia chegar no Rio Douro, que inclusive tem uma história engraçada, porque o Rio Douro tem esse nome porque dizem que se você vê o pôr do sol lá da ponte Luís I, uma ponte famosa que vai estar aparecendo aqui para vocês, o rio fica dourado. Mas assim, é um rio bem imponente, parece bem fundo, se eu não me engano ele é mais fundo que o Tejo.
Ele também nasce na Espanha e passa, né, por Portugal. Foi um cenário lindo, assim, de ver, muito fluxo turístico, muitas pessoas falando inglês e espanhol, fora outras línguas. E a gente foi desbravando, mesmo já morando aqui em Portugal, como bons turistas, né, tentando curtir e relaxar, porque conhecer lugar novo é sempre muito incrível. Aí a gente foi visualizando essas paisagens, a gente ficou ali embaixo da ponte mesmo, porque a ponte, vocês que forem, vão ver que ela tem 2 níveis, tá? E um passa carro e pessoas, e o nível mais alto passa carro, pessoas e ainda um trem. Dá um pouquinho de medo, assim, parece uma certa confusão, mas dá tudo certo. E a gente ficou, então a gente aproveitou vários cantinhos que pessoas no geral não têm essa visão e sensibilidade de aproveitar, né? Mas a gente gosta dos cantinhos também não habitados, né? De se isolar um pouquinho, de curtir a nossa vibe, o nosso momento sozinhos também. Essa ponte que eu citei para vocês, ela separa Porto de Vila Nova de Gaia. E eu, inclusive, gostei mais do lado de Gaia, tá? E aí a gente foi andando, foi conhecendo várias coisas, tem castelos, catedrais, né, monumentos, assim, que a arquitetura chama bastante atenção, geralmente é onde ficam mais turistas mesmo, e a gente dá uma fugidinha desses lugares mais cheios, mas aí a gente foi, então, atravessando para o outro lado, para ver o que tinha lá em Vila Nova de Gaia, né, a gente viu pessoas andando de caiaque no rio, aparentemente pessoas que moram ali, inclusive crianças. E muitos passeios de barco. A gente não fez o passeio de barco, mas eu vi uma placa falando que era 20 euros e passa barco o tempo inteiro com um monte de turista. Então, provavelmente 20 euros. Quem sabe se você chorar e um casal consegue a 30 euros, conforme foi nos citado, né, por um amigo. Mas a gente deixou esse passeio para uma próxima vez. Atravessando lá para Gaia, né, Vila Nova de Gaia, tem muitas vinícolas que você pode entrar, visitar, fazer degustação dos vinhos. Inclusive, a gente não fez esse passeio que custava 20 euros, porque a gente quer deixar para o momento mais oportuno, inclusive quando a mãe do Paulo, a minha sogra, tiver, que ela também é super fã. E não era muito a ideia do nosso passeio a princípio para conhecer o Porto, né? Mas tem sim, a gente entrou para perguntar valores, para saber, né, o que ganhava. Eles falaram degustação de pelo menos 3 vinhos. E o lugar bonito, com história. Quem gosta de vinho, com certeza tem que fazer esse passeio. A gente andou tanto e a gente ficou com fome, né? A gente foi antes, né? Eu não citei para vocês, mas antes de atravessar lá para a região mais turística e para Vila Nova de Gaia, a primeira coisa que a gente fez foi no Mercado Bolhão. Super recomendo, é um mercado lindo. É tipo um mercado municipal mesmo, sabe? Só que bem moderno. Então dá para tirar fotos bem bonitas e lá tem muitos verduras, frutas, salada de frutas, salgados diferentes, doce, parte de carnes também, sandes, né, sanduíches, super interessante. Não é muito barato, mas dá para achar ali um salgado a 2,5 euros, 3 euros, tá? Procurando direitinho. Também tinha vitaminas bem naturais, a gente tomou uma de mirtilo, com pitaia e abacaxi, uma mistura maluca assim, mas assim, bom para hidratar, principalmente para quem vai pro rolê andar. Esse mercado, que deveria ter sido o primeiro que eu citei no vídeo, é o Bolhão, ele é bem famoso no mundo também. Ali vocês vão ver um fluxo turístico altíssimo, muitas pessoas do mundo todo. Na verdade, o Porto passou muito essa ideia, né, assim, até mais que Lisboa, por um lado. É um alto fluxo turístico mesmo que nos surpreendeu. E o banheiro você pode usar, é gratuito. Teve fila para eu ir no banheiro feminino, no masculino não teve. Tem cafés, tem área de restaurante, mas os valores um pouquinho mais caros. A gente até tentou tomar um café no restaurante e eles falaram que não podia, que o café era só para os clientes que consumissem ali das refeições mesmo do restaurante, tá? Mas aí fica essa dica, Bolhão não paga para entrar e eu recomendo muito que vocês passem pelo menos para conhecer.
E aí, depois que foi aproximando o horário do almoço, a gente ficou com fome de novo, né? A gente já tava lá do outro lado, em Vila Nova de Gaia. E aí a gente decidiu comer uma francesinha. Francesinha é um prato típico aqui de Portugal, especificamente do Porto. E eu, apesar de trabalhar num lugar que faz francesinha, nunca tinha comido. E eu deixava justamente para comer a primeira vez no Porto. E não me arrependi. É um prato que eu julguei, porque eu gosto de comidas mais leves, eu gosto de sopinha, eu gosto de frutinha, eu não gosto muito de comida cara de fast food, é meu paladar mesmo. Só que então eu vi, eu achava muito gordo, sabe? Tem dentro é um sanduíche, então tem carne, salsicha, embutidos, né? Pode ter, tem o pão, aí eles cobrem com queijo pra caramba. E ainda tem um ovo frito em cima, que aqui chama ovo estralado. E vem, assim, imerso num prato com molho que, gente, salgadinho só o sódio, mas delicioso e viciante. E acompanhado sempre de batata frita também. A gente comeu no restaurante Provas e era um bom restaurante, é uma delícia e um dos mais em contas, tá? A gente comeu, meu marido comeu uma francesinha inteira, eu pedi meia francesinha com ovo, era possível. Mais a Bandida do Pomar, que é como uma cidra, né, docinho, uma cerveja. Aqui em Portugal tem muito, assim como a Somersby, mas não tinha Somersby, então a gente pediu a Bandida do Pomar, que é de maçã verde, então pro calor ali para acompanhar, só que é alcoólica, tá? É leve, mas é alcoólica. E uma delícia. Deu 27 euros essa refeição, assim, bem abaixo do que a gente tinha planejado, porque francesinha geralmente tem pessoas que falam, eu gastei 40, 50 euros. E a gente gastou quase metade desse valor comendo no Provas. Super recomendo, tava mesmo uma delícia. Depois, se eu não me engano, a gente voltou pro nosso hotel para descansar um pouquinho, né, para poder se arrumar para a segunda round, para a segunda parte do dia. E aí a gente decidiu tanto voltar para Vila Nova de Gaia, onde a gente ficou ali no Morro do Jardim, se eu não me engano. Se eu tiver equivocado, eu vou deixar o nome certinho aqui para vocês. Mas tinha muita gente. Tinha uma banda tocando ao vivo, então ficava lindo porque tinha música, um lindo cenário, as pessoas sentadas no gramado, algumas dançando. Tinha alguns vendedores ambulantes passando, vendendo algumas coisinhas, o que é raro aqui também em Portugal. Então, assim, foi realmente um momento bem da hora. Eu amei as músicas que estavam tocando, rock, internacionais ali conhecidos, né? Assim, aqueles que, mesmo quem não gosta, já escutou, sabe? Filme, novela, então, assim... toda a galera naquela vibe foi muito legal mesmo. A gente também tirou foto na ponte à noite, que fica super linda, porque dá pra ver ali o rio, a cidade iluminada com as luzes, então são momentos bem diferentes, é legal ir na ponte, tanto de dia quanto à noite. Aí, para comer, nesse dia, a gente decidiu ir no McDonald's famoso, que sempre falam, é um super McDonald's, ele é bem diferentão, bem bonito, e a gente foi, né? Mas a gente não comeu lá. Primeiro, gente, muito lugar que indicam assim, é bonitão, é tudo mais, é super turístico. Eu não acho que vale a pena tá esperando no lugar, se desgastar, ficar estressado, sabe? A gente já chegou com fome. O McDonald's realmente é muito bonito, mas assim, é a mesma comida. Então, assim, se no dia que você for também estiver muito lotado, faça que nem a gente, vá ao Burger King, que é bem pertinho, assim, virando a rua, tem um Burger King vazio com uma esplanada, né?
Então, assim, a gente sentou de fora, meu marido que fuma sempre conseguiu ele fumar, a gente não esperou e foi tranquilo. Então, também fica essa opção. É legal ir no McDonald's, tira uma foto, conhece e vê se te apetece ficar por lá, se não tiver muito cheio, ou ter essa possibilidade do BK. O BK, né, o Burger King, vai ficar no Café Embaixador, tá? E aí você vai achar, vai entrar e lá vai comer o seu sanduíche, fazer seu jantar ou seu almoço. Feliz da vida, sem tanta fila. No nosso segundo dia, começou o dia assim chovendo bastante, então que bom que a gente aproveitou bem o primeiro dia. E a gente já tinha comprado ingresso, inclusive se você quiser conhecer uma das livrarias ditas como mais bonitas do mundo, eu discordo em partes, não porque eu tenha conhecido muitas livrarias no mundo, mas porque, pessoalmente, mas eu sei que mundo afora existem muitas livrarias e bibliotecas, e acho também que o objetivo principal quando você entra numa livraria é poder ler, ter um cantinho, um momento de relaxamento, se conectar com o livro, né? E na livraria do Porto Alelo, ela é muito cheia desde antes de você entrar até mesmo depois. A gente, pela internet, pagou 10 euros cada um para entrar, mais 5 euros da compra pela internet. Então, acaba saindo aí, né, um pouquinho mais caro por essa taxa de reserva. E quando você compra o ingresso, ele vem com horário. Então, deu uma certa iludida na gente de que a gente entraria no horário certo lá na livraria. Se der muita sorte de não pegar uma fila, a gente pegou uma fila grande, tava chovendo. Eu pensei em desistir de verdade, mesmo assim, a sério, bastante vezes, umas 3 vezes pelo menos. Mas como a gente já tinha pago, a gente fica com um pouquinho de dó, né? Não tô achando dinheiro em árvore. Então, valorizar aquele dinheiro que a gente já tinha investido. E ter a experiência de contar, de entrar, ainda mais como criadora de conteúdo, para poder dizer para vocês se vale a pena ou não. Tá, então só não perde o celular, lembra que tá com fio. Ah, amor, já vou te... Também você não vai muito longe, porque quando eu parar aqui, eu vou também... É bacana conhecer um lugar novo. Lá dentro é bem inspirador, as escadarias, né? Falam que também foi inspiração para escadarias de Hogwarts, né? Do filme do Harry Potter. Tem vídeo aqui no canal onde eu já falei o quanto Portugal inspirou a escritora J.K. Rowling a escrever os filmes do Harry Potter enquanto ela vivia aqui. Então, Portugal traz muitas referências para esse filme. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta de Harry Potter também, confere para você ver quantas coisas tem. E a livraria é um deles. Há muitos escritores famosos, né, que frequentam e frequentavam a livraria. Então ela tem um certo peso mesmo turístico e ela é muito visitada por pessoas do mundo inteiro. E é uma livraria que estava bem cheia. O valor que você paga para entrar é convertido em um livro, só que
Cada entrada tem um desconto para um livro. Por exemplo, se eu quiser levar um livro de 30 euros, né? Eu não poderia juntar os 10 que eu gastei, mais os 10 da entrada do meu marido. Não. Os 10 que eu paguei para entrar serviriam apenas como desconto para o livro que eu escolhesse. E 10 que meu marido pagou para entrar para algum livro do interesse dele. A gente ficou ali cerca de 30 minutos, assim, muito, se foi isso, sabe? A gente fotografou, eu fiz esses vídeos, esses recortes para vocês, eu busquei olhar um pouco dos livros, mas eu tenho uma certa fobia, tinha muita gente, então realmente vai ficando um lugar um pouco incômodo. Se você estiver com crianças, vai ser difícil fazer esse passeio. Para os adultos também, que tem essa sensibilidade a muitos estímulos, também é um local sensível, então pensa bem aí se você vai encaixar no seu roteiro, tanto pela questão do valor, quanto pela questão desse tempo de espera na fila. Mesmo chovendo, né, porque choveu bastante, a gente estava bem disposto para ir caminhar. A gente estava sem capa de chuva, sem guarda-chuva, mas a gente enfrentou todo o desafio desse dia, porque a gente estava a passeio e a gente queria mesmo conhecer os locais. Então a gente gosta também de bater perna um pouco aleatório, vendo se a gente encontrava alguma praça, algum parque, para começar o nosso passeio, né, no segundo dia. E a gente parou na Rotunda da Boa Vista, ou Praça do Mouzinho de Albuquerque. Ela é uma praça datada do século XX, né? Tem um monumento de heróis de uma guerra, inclusive uma mulher, é bem interessante. Eu não sei toda a história do monumento. Em cima tem um leão esmagando uma águia e tem toda uma simbologia da guerra entre países, que se eu não me engano é Portugal e França. A seguir, a gente continua andando, teve a ideia de se direcionar para os jardins do Palácio de Cristal, que são lindos jardins, com monumentos, com muitas flores mesmo, super bem cuidado, tem pavão andando por lá, enfim, outros pássaros. É um espaço bem legal, bem romântico, inclusive vários temas, né, associados ao jardim. Tem nome de apaixonados, namorados e tudo mais. Tem vários tipos de árvores, né, classificadas lá, e vale bem a pena. A gente foi, tava chovendo também, não deu para aproveitar tanto assim, mas por ser gratuito, né, então a gente resolveu passar, e eu não me arrependo, foi muito bom, eu super recomendo, porque é um lugar bonito mesmo, é um lugar de paz, né, muito bom. Acredito que se a gente ir algumas vezes mais, ainda teremos mais coisas para conhecer. Se a gente for em algum outro momento, eu posto aqui novamente para vocês. Se você tem algum lugar especial no Porto que eu não citei aqui no vídeo, que eu não tive a oportunidade de conhecer, até mesmo para eu ficar sabendo numa próxima vez, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não veio a Portugal, não veio ao Porto, deseja conhecer, ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo, tá? Deixa aqui também. Eu vou tentar deixar links para vocês sobre os passeios, sobre a livraria, né, sobre o hostel que a gente ficou, enfim. Então, confere aqui a descrição.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A viagem, para mim, realmente foi muito maravilhosa. Nessa vida de imigrante é importante a gente dar essas pausas, né? E ter esses momentos também de desfrutar de todos os ganhos, né? Que a gente tem. Um deles é ser beneficiado por estar rodeado de lugares muito incríveis aqui. A princípio dentro de Portugal, mas também fora. Eu espero o ano que vem, agora em 2026, poder trazer novas histórias de novas viagens e novas experiências para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Beijo de luz da lua e a gente se vê na próxima aventura. Tchau!